Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A crise política que começou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff se agravou nos últimos meses com a divulgação preliminar da delação premiada de executivos da empresa JF. Agora, parlamentares se dividem sobre a solução para superar essa situação. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara reuniu os deputados Décio Lima, do PT de Santa Catarina, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, para discutir quais as soluções que oferecem ao país. Deputado Décio Lima, como é que a gente sai dessa situação que já se mantém há mais de um ano? Bom, primeiro é importante aqui registrar, Vânia, aliás, antes eu quero aproveitar para cumprimentar o Hildo Rocha. Temos momentos importantes aqui na Câmara, sobretudo na relatoria do Código Comercial. Mas eu acho que é importante aqui frisar que a crise não começou com o impeachment. A crise começou muito lá atrás com a reeleição da presidenta Dilma, quando a oposição, na figura do seu candidato, Aécio Neves, disse que não iria ter governabilidade no nosso país. Uma crise que foi produzida por um processo de intolerância e que coloca nós diante de um dos cenários de crise maiores que já vivenciamos ao longo do processo, sobretudo republicano, desde 1889. Não obstante, nós estamos vivendo o maior período da vida democrática do Brasil, conquistado pela nossa geração, aí se vão 37 anos de vida democrática. Nós estamos, infelizmente, vivendo esse ambiente de intolerância, de crise, que não é uma crise só institucional, mas uma crise que também se reflete na economia do país e na vida do povo brasileiro. A saída dela, no meu entender, é compartilhar com o povo brasileiro, ou seja, nós legitimarmos na democracia um novo governo, portanto, esse Congresso responder, nesse momento, por uma alteração constitucional que se estabeleça eleições diretas. Deputado Hildo Rocha, o deputado Décio Lima deixou claro que ele prevê um fim do atual governo e as eleições diretas. Como é que o senhor vê a saída? É essa a saída para esse momento? Para esse momento, eu acho muito difícil a eleição direta, tendo em vista que ainda tramita, tanto no Senado como na Câmara, portanto, nas duas casas, propostas diferentes de eleições diretas, quando se dá a eleição direta. No Senado, até 6 meses antes, que foi aprovado no Senado, está vindo para a Câmara, e da Câmara 1 ano antes. Portanto, são diferentes, não tem o mesmo texto, então tem que ser votada separadamente, uma em cada casa. E eu vejo que o tempo não é suficiente, mesmo que tivéssemos a saída do presidente Michel Temer, que eu não acredito nisso, na saída do Michel Temer, até porque eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vá caçar a Dilma e o presidente Michel por questões eleitorais, até porque nós sabemos que ambos não administravam as finanças da campanha, portanto eu não vejo isso. Mas mesmo que tivesse esse desfecho lá pelo Tribunal Superior Eleitoral e que houvesse eleições, ou o que diz a Constituição hoje é que seria uma eleição indireta. Mas para nós termos uma eleição direta, temos que mudar a Constituição. E essas propostas que estão tramitando, tanto na Câmara como no Senado, elas no mínimo durariam 7 meses. Ou seja, nós iríamos entrar no ano que vem, no janeiro do ano que vem, para termos uma autorização da Constituição para fazermos eleições diretas. E isso praticamente impossível. Quem conhece o regimento sabe que dificilmente nós iríamos aprovar ainda esse ano. Além do que, nós ainda estamos discutindo a questão do financiamento das campanhas. Toda essa crise que nós estamos vivendo é em função do financiamento de campanha, porque tudo que o JB
BS falou, o Joélio, que falou, o Marcelo Odebrecht, tudo em função das campanhas que houveram de 2014 para trás, quando era permitido o financiamento empresarial. E, logicamente, que o empresário fazia aquele tipo de financiamento pensando em lucrar alguma coisa com aquela doação eleitoral. Mas hoje é vedado, hoje é proibido. Então, se é proibido o financiamento empresarial, só é permitido hoje o financiamento de pessoas individuais, pessoas físicas, CPF, não CNPJ, assim como também do fundo partidário. Só que nós sabemos que uma eleição de presidente da República, junto com de governadores, junto com deputados federais e estaduais, não é barata. Ela não é uma campanha com custo como foi a de prefeito e de vereadores. Então, nós temos que ter um modelo de financiamento. Ainda não temos esse modelo. Digamos que houvesse eleições diretas. Agora, qual seria a forma de financiamento? Nós estaríamos incorrendo no mesmo erro. Portanto, nós, se quisermos eleições diretas, nós temos que ter eleições diretas e já definido qual a forma de financiamento dessas campanhas diretas. Deputado Décio Lima, diante de todos esses prazos que o deputado Hildo Rocha diz que serão necessários, discutir diretas hoje é mais uma questão de discutir a legitimidade dos atuais representantes políticos ou é efetivamente uma bandeira? Não, veja, há um juízo de conveniência política, né? Eu compreendo os argumentos institucionais do deputado Hildo Rocha, mas o juízo de conveniência política, se ele houver, ele pode ser determinante. Os prazos são resolvidos com a vontade política. O que nós estamos assistindo é grave no país. Nós temos um presidente da República com 3% de credibilidade no nosso país. Nós estamos diante de uma crise que não há uma liderança legitimada pelo povo brasileiro capaz de superar os problemas graves em curso no nosso país. Esse é o juízo de conveniência política, não é o problema só meramente institucional. E eu acho, e o deputado Hildo há de convir comigo, de que esta casa tem também, nesse momento, a grande possibilidade de se reconciliar com a democracia, com o povo brasileiro. Esta casa que já foi palco, Hildo, em 1977, dia 1º de abril, de ser fechada pela ditadura. Esta casa que já negou, em maio de 1983, a chamada emenda Dante de Oliveira, que era das diretas já. Eu acho que nós poderíamos, num gesto de amor à democracia e de tê-la como valor universal, resolver o problema das diretas já, compartilhar a crise com o povo brasileiro e legitimar um processo novo para que o país pudesse sair deste momento que nós estamos vivendo. Se não, o que nós vamos assistir? E vamos ter que assistir letargicamente, ou seja, o Brasil continuar derretendo até o final de 2018, sem que houvesse um campo capaz de possibilitar que as forças políticas do Brasil e a sociedade venham a fazer um pacto de interesses dentro de uma agenda econômica e política para o futuro do nosso país. Eu não vejo como, o deputado Hildo Rocha sabe disso, como nós continuarmos convivendo com esse processo em curso no nosso país. Nós estamos sem segurança jurídica quando você fala das questões da política brasileira. Quer dizer, como é que o processo democrático vai se firmar diante da representatividade do povo? Né? Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar as próximas eleições? Né? Ou seja, já diante desse processo, faríamos uma reforma política que viesse, pelo menos, a minimizar esses efeitos nefastos, que eu tenho certeza o deputado Hildo também tem sido contrário, ou seja, a presença do poder econômico nas campanhas eleitorais, que tem maculado a vida democrática do nosso país, e com isso nós interromperíamos o processo de crise no Brasil, compartilhando esta crise com o povo brasileiro através do voto livre e universal num processo de eleições diretas. Deputado Hildo, o Congresso está numa fase de impopularidade. Não dá para dizer que ele é legítimo porque ele foi eleito. Agora, ele sofre diversas acusações, cada dia aparecem acusações contra um ou outro parlamentar. O senhor acha que é hora de fazer, como o deputado Décio estava dizendo,
mudar esse curso ou o senhor acha também que esse Congresso continua sendo legítimo para eleger um novo presidente? O deputado Décio tem razão quando ele fala que temos que acelerar a reforma política. Mas uma reforma política que, inclusive, participo da comissão, ela não se dá de maneira rápida, porque cada um tem uma ideia, cada deputado ali presente na comissão tem a sua reforma política. E eu volto a repetir, nós não podemos ter novas eleições enquanto não tivermos definido a forma de financiamento. Porque se nós não tivermos definido a forma de financiamento, vai haver novamente o Caixa 2. E o Caixa 2 nós vamos dar a oportunidade para que haja novamente essa crise institucional. Alguns membros do Ministério Público estão exacerbando essa questão como se eles não soubessem que antes essa era a prática. Ao exacerbar, nós estamos contribuindo para o aumento da grande quantidade de brasileiros que têm desempregados, porque nós vivemos um momento de drama na nossa economia. A partir de janeiro, nós começamos a melhorar. Fevereiro melhorou ainda. Então, o último trimestre deste ano, houve uma melhoria significativa na nossa economia quando o nosso PIB voltou a crescer, porque nós tivemos 8 trimestres negativos. E o primeiro trimestre que volta a crescer a economia foi esse trimestre já no governo do presidente Michel Temer, onde houve 300 mil novas pessoas voltaram ao mercado formal. São 300 mil pessoas que voltaram, mas ainda tem 14 milhões de pessoas desempregadas, em função de toda essa crise institucional que está contribuindo e muito para a crise política, que não começou agora, começou lá, como disse o Décio, em 2014, quando muitas pessoas, várias instituições foram contra a reeleição da presidente Dilma e do Michel. E começou toda essa crise que resultou em tudo isso, o impeachment da presidente Dilma, na fragilização do Legislativo, na fragilização do Executivo. E hoje apenas o Judiciário se torna forte, embora nós saibamos que dentro do Judiciário tem aqueles membros que vêm de sentença, que tem grande corrupção, mas é aquele que está mostrando que os outros poderes, contrariando o que diz Thomas Hobbes, que o nosso grande filósofo inglês dizia que nós temos que preservar as instituições, que nós temos que trabalhar em harmonia. Montesquieu dizia isso também, que os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas se perdeu essa harmonia e o Ministério Público, junto com o Judiciário, exacerba cada dia mais essa luta entre poderes. E isso não é bom para o Brasil, porque o que aconteceu no passado, que era legal, que agora não é mais, não pode ser o instrumento para que se fomente toda essa crise institucional que está sendo muito ruim para o povo brasileiro. Portanto, nós temos que fazer a nossa reforma política, nós não podemos mais aceitar o poder econômico aqui dentro desta casa. Eu não fui financiado pelo poder econômico, graças a Deus, não estou na Lava Jato, mas entendo que nós, mesmo não tendo sido financiado por nenhuma dessas empresas aí que estão, o JBS, Odebrecht, nem o OAS, nenhuma dessas aí, mas eu entendo que os deputados que foram financiados, muitos deles não sabiam sequer que aquele recurso que foi doado para o seu partido, que foi doado para a sua campanha, era fruto de propinas. Então, nós não podemos condená-los em função disso, mas que há um descrédito da população em relação à classe política, aos deputados, existe, isso é verdade, isso é fato. Mas nem todos os deputados são causadores disso e nem comungam com tudo isso que aconteceu e que acontece hoje no nosso país. Essa conversa continua depois do intervalo, até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise política com os deputados Zildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Décio Lima, do PT de Santa Catarina. Deputado Décio Lima, foi lançada uma frente parlamentar pelas diretas já, que reúne PT, PCdoB, PSOL. A gente está vendo aí praticamente todo o espectro da esquerda, mas a gente está vendo que isso fica limitado à esquerda. A bandeira das diretas já não está conseguindo convencer nem a oposição mais à direita. Isso vai ficar restrito? Como é que o senhor vê essa questão?
Bom, a esquerda é que reúne esses valores da solidariedade, da vida democrática, dos processos de inclusão. Eu não posso esperar dos setores conservadores e liberais uma atitude de querer compartilhar com a maioria do povo brasileiro os processos de decisão. Agora, eu me permito aqui, né, no contexto desse debate, sempre muito respeitosamente, até porque eu e o deputado Hildo nos sentimos parlamentares para além das nossas diferenças partidárias, em discordar do deputado Hildo com relação ao componente e aos números da economia. Ou seja, os dados trazidos pelo IBGE nos dão conta da crise brasileira aguda, grave. O próprio aumento do PIB anunciado de 1%, ele se remete não ao aumento da nossa economia, mas ao aumento de preços nas commodities no mercado internacional. Portanto, o Brasil está numa profunda crise recessiva, com 14 milhões, como aqui dito, de desempregados, que no período do Temer até o presente momento reúnem, só nesse período, mais 2 milhões e meio 2 milhões e 600 mil, aliás, desempregados, dados que foram aferidos pelo IBGE. Então, o quadro da economia, ele é insustentável. Por isso que eu falo que o Brasil, se não resolvermos o problema da crise com urgência, e com urgência é compartilhar com o povo, é legitimar nas urnas, é essa casa parar e, inclusive, se precisar, no juízo de conveniência, atropelar os prazos e estabelecer a convocação de eleições diretas, resolver os problemas decorrentes do processo eleitoral rapidamente. Essa casa, às vezes, na calada da noite, tem aprovado tantas coisas. Quer dizer que para fazer uma reforma da Previdência, para retirar direitos do povo brasileiro, a reforma trabalhista, como o Senado está agora tentando aprovar com celeridade, é rápido para resolver o problema da crise do Brasil, num ato de grandeza de todos nós, agasalhados pelo contexto da democracia, porque eu não posso imaginar que mesmo aqueles que estão defendendo um governo que tem apenas 3% de credibilidade não comungam com a vida democrática. O deputado Hildo Rocha é um grande democrático, com relevantes serviços na defesa do processo democrático. Então, eu acho que nós temos que, nesse momento, ter uma atitude de grandeza, inclusive com relação aos nossos mandatos. Se for o caso e o entendimento, fazemos eleições gerais para renovarmos esse Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, e para convocarmos o povo a escolher um novo programa para o nosso país. Porque senão, em 2018, nós vamos levar décadas para superar o processo de agressão aos direitos do nosso povo e, sobretudo, aos valores que são importantes no processo de economia que o Brasil conseguiu. Olha, Vânia, esse ano, deputado Hildo, nós vamos voltar ao mapa da fome com 3 milhões e meio de pessoas passando fome novamente. Um mapa que é monitorado pela ONU. É uma situação que o Brasil havia deixado há 3 anos atrás. Então, a nossa situação no país não é meramente uma questão institucional. Quando lançamos à frente para poder despertar o processo democrático, chamar o povo para impulsionar esta causa, que já foi muitas vezes importante na nossa história, é diante da gravidade da crise que está colocada para o nosso país. Não é só para resolver o problema dos mecanismos institucionais e eleitorais, mas para, sobretudo, nós encontrarmos um termo que possibilite o Brasil construir na vida democrática um governo que tenha legitimidade, que talvez não seja do partido do deputado Hildo, nem do meu, mas que seja legitimado com a autoridade do povo brasileiro também. Deputado Hildo, o senhor fala que um dos empecilhos é a definição de como serão financiadas as próximas eleições. A proposta que está na comissão hoje, colocada pelo relator, é a criação de um fundo eleitoral, além do fundo partidário que a gente tem hoje, que cada partido recebe mensalmente um tanto de dinheiro para se financiar. O senhor acha que existem outras propostas? Quer dizer, seria o caso do Brasil voltar a ter financiamento empresarial ou continuar só com doações particulares de pessoa física e públicas? Bem, como é que o senhor... eu apresentei uma proposta
de financiamento de campanha. Primeiro, que como nós não gostaríamos que o poder econômico continuasse no Executivo, no Legislativo e também no Judiciário, porque quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, ele tem a anuência do Congresso, porque os ministros do Supremo, eles são aprovados o seu nome, que é enviado pelo Presidente da República, aprovado pelo Senado, tem que ser aprovado pelos senadores. Aqui teve uma bancada da JBS, que foi dito pelo Ricardo Saldi, que inclusive o ministro Fachin, diz ele, que foi financiado pelos senadores, né, a aprovação dele, pelos senadores da bancada da JBS. Então, nós temos que tirar esse poder econômico aqui de dentro. Mesmo tirando as empresas, que eu sou contra o financiamento empresarial, mesmo a gente permitindo da forma como está hoje, o autofinanciamento, nós vamos encher dos ricos aqui dentro. Então, as pessoas pobres não vão ter oportunidade de ser deputado ou ser senador. Vai ser as duas casas dos ricos e dos famosos. Por isso é que eu entendo que nós temos que fazer todo esse trabalho do financiamento. Primeiro, impedir o autofinanciamento. Segundo, melhorar o financiamento através do fundo partidário. O fundo partidário hoje é usado para que partidos políticos comprem helicóptero, comprem aviões, jatinho, e não para o uso da divulgação da ideologia partidária e também para financiar a campanha, que eu acho que tem que 70% é o que eu digo lá no meu projeto, que pelo menos 70% do fundo partidário seja utilizado para financiar as campanhas eleitorais. Aí nós não precisamos de criar um novo fundo, que é o fundo de incentivo à democracia, desnecessário. E eu também coloco lá na minha proposta o financiamento de pessoas físicas até 5 salários mínimos, no máximo de até 5 salários mínimos, onde esse 5 salários mínimos pode ser deduzido do imposto de renda do ano da eleição. Então, é por aí que eu acho que nós temos que caminhar, mas nós temos que decidir, porque enquanto nós não decidirmos como vai ser o financiamento, nós não podemos permitir que haja uma eleição sem isso. Então, eu sou a favor das eleições diretas. Eu vim para cá através de voto democrático. Eu estou aqui, todos meus mandatos políticos foram através de eleições. Todos eles como vereador, como prefeito, agora como deputado federal, no meu primeiro mandato, vim através de votos populares. Inclusive, eu tive 125.521 votos, ou seja, eu fui o segundo mais votado do meu estado. Foi o voto popular, sou a favor do voto popular. Só que eu entendo que, se a gente tiver eleições agora para presidente da República, sem decidir qual a forma de financiamento, quem vem para cá é o rico. Quem vai ser o presidente da República? O Dória se elegeu prefeito de São Paulo. Quem financiou a campanha do Dória? Ele mesmo, porque ele é rico. Aí vem um rico, dono de uma empresa, nós vamos continuar da mesma forma. Não que eu seja contra o Dória, que ele está fazendo um excelente trabalho. Estou apenas usando a forma como ele foi eleito lá na cidade de São Paulo, onde foi o autofinanciamento. Nós temos que impedir também o autofinanciamento, senão a Câmara de Deputados aqui vai ser só de empresário. Só de empresário. Não vai ter mais o trabalhador aqui, desculpe dizer. Então, é por isso que eu volto a insistir, para ter reforma, para ter eleição direta nesse momento, nós corremos um risco, pensando que vamos eleger Lula e na hora vamos eleger um alto empresário que não tem ainda a sensibilidade das causas sociais, das causas populares. Como que você vê essa questão e o custo das eleições no Brasil, que são astronômicos? Né? Bom, primeiro veja que eu e o deputado Hildo não temos divergência com relação aos valores da democracia, né, da defesa dela como um grande patrimônio, inclusive da nossa geração, né, que lutamos no período contra a ditadura para chegarmos a esta condição de trazer esse legado ao povo brasileiro, como disse, o maior período da vida democrática do nosso país. A divergência que existe, e eu entendo até o deputado Hildo, né, pela relação partidária dele, é a crise que o Brasil vive. É o processo que, no meu entender, foi de golpe quando se impeachmentam a presidenta Dilma. É o processo decorrente dali para cá. Eu não quero mal para o meu país, mas eu não posso imaginar que um presidente com 3% apenas de credibilidade, com os acontecimentos em curso, possam resolver o problema da nação e do povo brasileiro de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Por isso, o Michel tem que sair, eu não vejo outro caminho, e nós fazemos eleições diretas. Eu acho que o Congresso tem que parar e ouvir o deputado Hildo, por exemplo.
né? As propostas que ele coloca, que ele está conduzindo na reforma política, é o caminho que nós queremos, né? É não ter autofinanciamento das campanhas, ele está correto, porque senão só milionário, como ele disse, isso aqui vai ser um palco de ricos, né? O povo pobre não vai ter aqui a possibilidade de estar representado. É só né? votar. Só votar. E o financiamento empresarial, quer dizer, são os dois problemas graves que nós temos, né, para resolver. Agora, o tempo dá para nós termos direta e iniciarmos ainda esse ano, sem precisarmos esperar, uma saída para o nosso país. Basta esta casa ter vontade política. Eu queria que a base do governo tivesse o sentimento que tem o deputado Hildo Rocha aqui, né? No sentido de ter essa matéria como prioridade aqui dentro dessa casa, resolver o problema da democracia. Ô, Vânia, se nós não lapidarmos esse processo democrático, nós estamos sujeitos a perder isso. Né? Já se fala em intervenção militar, já se fala... Está na Comissão de Constituição e Justiça, É que a não comissão aprova da reforma política, né? Da PEC das diretas. Sim, ela está em admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, tem uma outra que já está em via de plenário no Senado. Né? Se nós tivéssemos vontade política e grandeza nesse momento com o país, nós iríamos fazer isso. Inclusive, eu sei que o deputado Hildo não iria titubear em nome do país, nós dois, inclusive, renunciarmos os nossos mandatos para nos dispormos a disputar novamente a legitimidade com o povo brasileiro. Porque também, se não tem credibilidade o Executivo, esta casa também não tem credibilidade, o povo não está se sentindo representado aqui. E outra questão, tem razão o deputado Hildo quando fala da presença do poder econômico no judiciário e também no Ministério Público. Foi preso agora promotor recentemente envolvido, né? Ou seja, o poder econômico está com seus tentáculos no Estado e na República Brasileira, né? Não com interesse de defesa dos valores do Brasil, né? Não em defesa do patrimônio conquistado ao longo dos anos pelo povo brasileiro que se permitiu chegar a essa nação e que precisamos dar passos muito mais consequentes, mas em razão do seu interesse pessoal mesquinho do mercado. O Estado brasileiro está contaminado por essa coisa de mercado. O povo não tem nada a ver com o mercado. O povo tem a ver com índice de desenvolvimento humano, com escola boa, com saúde boa, com educação boa, que são valores que eu tenho certeza sempre presentes na vida pública do deputado Hildo Rocha. Portanto, é direta já para a gente poder compartilhar essa crise com o povo brasileiro e nos legitimar perante a sociedade brasileira na defesa da democracia. Muito obrigada, deputado Décio Lima. Muito obrigada, deputado Hildo Rocha. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.